Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando a Palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo em nome de Jesus. Esse domingo, dia 24, domingo passado, eu desci as águas. Para a glória de Deus, você que ainda não assistiu meu testemunho de casamento, eu casei no dia 18 de julho desse ano. Para a glória de Deus, eu já vinha há 5 anos pedindo ao Senhor que realizasse esse sonho de casar no civil, que eu não era casada, para poder batizar. E o Senhor, no dia 18 de julho, concedeu essa vitória na minha vida e eu casei. E no dia 24, agora domingo passado, eu desci as águas, batizei para a glória do Senhor Jesus. Amém? Se você não assistiu esse vídeo, procura aí no canal que está aí, dizendo o meu testemunho do casamento. Amém? Que Deus abençoe. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre os perigos dentro da igreja. Que devemos ter muito cuidado, devemos estar atentos, vigilantes. Eu quero trazer como base aqui a igreja de Filipos, a igreja a qual Paulo, foi a primeira igreja que Paulo fundou no continente europeu. Então Paulo ele tinha um cuidado com essa igreja, uma igreja produtiva, que trabalhava, fazia a obra do Senhor, mas dentro daquela igreja estava tendo uma influência, dizendo para seguir as tradições judias, né? Viver pela lei. E Paulo estava tendo muito cuidado com isso, exortando, mandando carta, dizendo para aquela igreja não cair nessas falsas doutrinas, porque não era para eles viver sobre o jugo da lei. Até Paulo mesmo dá um exemplo que quando ele não teve um encontro com Cristo, ele vivia sobre o jugo da lei, seguindo fielmente as tradições judias, ali vivendo no sacerdócio, ali cumprindo certinho, achando que estava fazendo tudo para Deus, vivendo sobre aquelas tradições, né? Que o povo sempre trouxe, os fariseus e judeus e saduceus. Então Paulo dá o exemplo dizendo, olha, eu também fui irrepreensível, fazia tudo conforme a lei. Aleluia, glória a Deus. Mas depois que eu tive um encontro com Cristo, deixei tudo para trás. E agora vivo pela graça, vivo pelo favor e a graça de Cristo Jesus. E Paulo estava alertando aquela igreja, porque estava entrando dentro da igreja falsas doutrinas, fazendo as pessoas ser individuais. Aleluia, glória a Deus, ser uma pessoa não unida, uma igreja não unida, mas não tendo concordância mais dentro da igreja. E é uma igreja, irmãos, aos nossos olhos, uma igreja produtiva, uma igreja que mandava oferta para Paulo, uma igreja que ajudava Paulo nas suas necessidades, mas estava no meio da igreja acontecendo esse tipo de contenda. Uma igreja que estava ficando agora uma igreja sem concordância, ninguém estava querendo concordar mais, aonde estava sendo observado a lei, e Paulo estava dizendo, gente, não faça isso. Hoje vocês não vivem mais pela lei, hoje vocês vivem pela graça e misericórdia de Cristo Jesus. E é isso, irmãos, hoje também a nossa igreja, a sua igreja não é diferente dessas igrejas, a quais, se nós observarmos, pessoas estão entrando dentro da igreja, levando coisas mundanas, a quais não agrada o Senhor Jesus. E devemos ter muito cuidado mesmo, porque não é pelas minhas obras, nem pelas suas obras que vão alcançar favor de Deus, como essa igreja de Filipe. Eles achavam que por muito trabalhar, por muito fazer, que vivendo pelas tradições ia alcançar a favor de Deus, e não é. Hoje é pela misericórdia e a graça, e o crer no Senhor Jesus, no sacrifício do Senhor Jesus e viver em obediência, seremos salvos. Aleluia, glória a Deus. Devemos ter cuidado para não deixar entrar soberba, não deixar entrar o individualismo, não deixar entrar nada disso dentro do nosso coração, nem dentro da igreja, irmão. Competição de querer saber de quem é melhor. Eu fico muito observando, irmãos, muito observando mesmo, por quê? Porque geralmente, irmão, uma pessoa que é espiritual, aí vem outra e diz que é mais espiritual ainda, e vem outra que quer ser mais espiritual, e isso não provém de Deus, irmão. Se você é espiritual,
Guarde para você, se Deus não permitir você falar, guarde para você a sua vida com Deus, se assim Deus permitir para contemplar, né, para edificar outra pessoa, conte. Mas é muito importante, irmão, a gente nos observar o que sai da nossa boca, que às vezes, por muito falar, achando, eu tenho intimidade com Deus, eu oro tantas horas, eu faço isso e aquilo, às vezes isso pode nos alimentar e acharmos que somos mais espirituais que os outros. E não é assim. Devemos nos policiar até nisso, irmão, para que isso não cause uma semente maligna dentro do nosso coração e não queremos e possamos querer ser melhor do que o irmão, querer ser mais espiritual que o irmão e vice-versa. E não é bom a gente alimentar isso, mas sim ser humilde, como Paulo alertou essa igreja. Olha, seja humilde, deixa Cristo seu centro, busque Ele em súplica, em oração. Amém? E assim também que devemos ser, buscar o Senhor em oração, em súplica, em jejum, e entender que Ele é o centro da nossa vida. Se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Se não fosse Ele, com a sua misericórdia, nós não estaríamos vivos. E tudo é para a glória dEle, tudo é para o nome dEle ser engrandecido. Vamos deixar de lado toda a vaidade, toda a competição. Vamos deixar de lado tudo que não provém de Deus. Irmãos, Deus tem algo para cada um de nós. Seja grande, seja pequeno, mas Deus tem algo para cada um de nós. E nosso privilégio maior, sabe o que é? O nosso nome está escrito no livro da vida e ser útil na obra do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus.